Vamos falar dos textos. A primeira grande mudança nos textos é que agora eles podem ser multilinhas. Se eu clicar com o botão direito no texto, vocês vão ver que tem umas configurações a mais, como inserir a seta, né, que é o líder. Então você pode inserir ou retirar. E agora a caixa de diálogo do texto ele permite mais de uma linha. Então, quando você for inserir o texto, digamos que eu vou inserir textos aqui para notas gerais, vou clicar aqui, ele vai abrir a janela, eu vou botar aqui, notas gerais, por exemplo, né? Olha lá, ele colocou o texto notas gerais e a primeira coisa, esse texto aqui, ele colocou fora de qualquer quadro. Antes não era possível, agora você coloca textos isolados, né, no desenho. Você pode mover ele livremente e se você der 2 cliques, você consegue editar ele. Vamos por aqui, notas gerais. 1, nota tipo 1, 2, etc. Ok, veja lá o que aconteceu. Notas gerais, etc. Eu continuo conseguindo reposicionar ela como um todo. Quando eu dou 2 cliques, eu posso editar ela e mudar, por exemplo, o tamanho, a cor e assim por diante. A outra novidade é a seta. Então eu vou ligar aqui, aplicar, a partir de agora ele vai pedir primeiro um ponto de referência. Para eu colocar como notas gerais aqui, eu não tenho nenhum ponto de referência, mas se eu tiver, por exemplo, aqui no meu 3D e quiser colocar alguma nota, eu vou pegar aqui, ó, vou apontar, digamos, para o parafuso, eu vou dizer aqui nota para o parafuso. Ó, ele faz a setinha, ele altera automaticamente e além disso ele tem uma configuração que é a posição do texto no fim da linha ou acima da linha. Então se eu modificar, ó, ele coloca, ele ajusta o texto para cima da seta. Outra coisa, esse mesmo texto aqui, se eu quiser, nota do parafuso, posso entrar uma outra linha. Modifica. Vamos lá. Ele também vai modificar e também vai ajustar tudo conforme você precisar. Agora vamos ver o que tem de novo para os atributos. Vou clicar com o botão direito aqui nos atributos e vocês vão ver aqui que o que apareceu de novo é principalmente esse segundo texto. Então, além do primeiro texto, por exemplo aqui, bitola, eu posso colocar um segundo texto como material. A posição do líder também agora pode ficar no fim da linha, como era antes, ou acima da linha, como nós vimos no texto agora há pouco. O estilo da seta também pode ser entre cheia e vazia, antes só tinha a vazia. Eu vou aplicar isso aqui, ok? E vou mandar inserir. Vamos entrar aqui numa coluna. Vou pegar um ponto qualquer da coluna para marcar. Ok. Olha lá o que acontece. As duas linhas. Eu posso, da mesma forma que eu podia antes, reposicionar isso livremente, ou dar 2 cliques nela e fazer as alterações que eu precisar. Outro ponto importante das modificações dos atributos é o seguinte: muitas vezes a gente tem peças que estão uma atrás das outras. Por exemplo, essa nervura aqui, quando eu seleciono ela, ela só aparece desse lado, mas do lado de trás da coluna existem outra. Então, quando eu quero marcar de trás agora, ele identifica isso sozinho. Então, vamos fazer aqui, ó. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Segundo texto, ser ok. Então, vou pedir para marcar. Eu vou clicar na peça e o que ele vai fazer? Ele vai ver que são duas peças sobrepostas e ele vai me dizer aqui, ó, a peça da frente, que é a que ele selecionaria antes, é essa aqui, e atrás tem outra peça aqui. Qual das duas você quer?
Coincidentemente, aqui as duas têm a mesma marca, são duas nervuras iguais, mas são duas peças. Se eu escolher a peça de trás, eu vou marcar aqui um ponto, né? E o que ele vai fazer? Chapa de 6,35 a 36 e ele mesmo vai pôr a peça de trás, não é essa daqui. Se eu selecionar de novo e agora pegar a peça da frente, eu posso colocar ela sem problemas, né? Então eu estou indicando as duas peças. Aqui está só como bitola e material, mas pode ser, por exemplo, a marcação. Outra novidade dos atributos é o seguinte: quando a configuração dos atributos não usa seta, ou seja, ele não precisa da iteração do usuário e pode entrar automaticamente, né? Então vou aplicar aqui, vou tirar o segundo texto, vou aplicar, digamos que eu quero colocar só a bitola. Como é que ele funciona? Eu clico aqui, clico em cima da peça e ele coloca sozinho a informação que a gente selecionou. Então, se você agora selecionar previamente mais de uma peça, então vou selecionar essas aqui, ó. Vamos selecionar essa aqui também, só para ter uma diferença. E agora clicar em atributos, ele vai ver que tem peças selecionadas e vai inserir automaticamente em todas elas os atributos. Então, quando você tiver várias peças para inserir o atributo tudo de uma vez só, você seleciona e clica nos atributos. Importante é que tem que estar com a seta desligada. Se a seta estiver ligada, ele não vai, ele vai ignorar isso e vai pedir para você ponto a ponto, certo? A outra novidade é você inserir o símbolo de nível, que faz sentido para as elevações, de forma automática. Então, nós temos aqui um botão novo, né, de nível. Eu vou clicar nele e apresentar o ponto que eu quero. Deixa eu ligar o NIR aqui, ó. Então, quero nesse ponto aqui. Ele vai colocar para mim o nível automaticamente em função de como tiver o meu modelo. Aqui eu posso alterar isso aqui e configurar da forma que eu quiser. Se eu der 2 cliques aqui, eu tenho uma série de outras configurações. Você veja que aqui ele está no automático, então ele pegou esse nível, ou eu posso pôr no manual e dizer aqui elevação mais 0.0, opa, mais 0.0 e uma nota tipo topo da chapa, ou qualquer coisa, né? E modificar, ele vai alterar o texto e aqui eu posso colocar as casas decimais para o caso do automático. O lado ele pode ser esquerda ou direita, então eu posso modificar da maneira que eu precisar aqui. A altura do texto eu posso também modificar como em qualquer lugar. Ok, a altura do texto agora ficou maior aqui, vou aumentar. Essa altura da haste é essa altura que eu estou configurando aqui, então eu posso dizer para ele que eu quero uma determinada altura, né, e ele vai usar isso aqui. Enfim, e outros parâmetros. Nós temos também novas configurações do grid da vista. A primeira delas é que essas configurações do grid que já existiam antes, elas agora valem para cada vista. Antes as configurações do grid alteravam o desenho inteiro. Então agora você é capaz de configurar o grid como você quer em cada uma das vistas. Então você pode escolher se quer texto no início do grid ou no final, se o texto com círculo ou sem círculo, da maneira que você podia, antes as cores, a altura e tudo mais. Né? Então, que eu modifico, ele redesenha e veja que ele tirou desse lado direito aqui, porque né, eu alterei a propriedade. E uma outra coisa interessante que não tinha antes é esse estender o grid até o limite da vista, que está ligado aqui. Eu vou deixar ele desligado, tá? Deixa eu selecionar ele aqui, modificar. Vou deixar ele desligado. Ele desligado, o que acontece?
Quando eu tenho uma vista maior do que o tamanho do grid, então você vê que aqui ele parou aqui. Isso aqui depende da configuração que eu construí o grid lá no modelo. Então, se eu clicar nele, eu vou pôr o texto de novo aqui só para a gente, ó. O texto fica aqui dentro. Se eu quiser que o texto fique sempre para fora do quadro, eu ponho aqui, ó, estender o limite, né? Então deixa eu deixar ele selecionado, modificar, e agora ele estende até lá. Então daí eu tenho um controle maior até onde ele vai desenhar o grid, tanto horizontal quanto vertical. Então são duas configurações novas para os grids de desenho. Uma outra novidade é a lista de marcas. Quando eu tenho um diagrama de montagem com as diversas marcas, eu preciso, às vezes, fazer só a listagem das marcas que estão nos desenhos. Então, aqui em cima vai aparecer agora essa lista de marcas. Tem a lista de conjuntos anterior, do lado delas agora é a lista de marcas. Então, eu vou clicar nela, vou mandar inserir aqui do lado. Ele vai achar quais marcas ele tem no desenho e criar uma lista com uma série de dados. Esses dados você configura. Então, digamos que eu queira uma lista de marcas bem simples. Eu quero a marca, a quantidade, o nome, o peso unitário. Eu não quero, vou tirar. Quero o peso total, a área de pintura eu não quero, observação eu não quero. A marca eu quero com tamanho menor, tá? Vou pegar 20 ali, modifica. A quantidade também ela tá. A quantidade eu quero pelo centro. O nome está muito grande ali, eu vou querer aqui uns 40 de tamanho pela esquerda também. Modifica. O peso total, dá para diminuir um pouquinho ainda ali, 25. Modifica a coluna, modifica lá. Fiquei com uma lista de marcas. Agora eu posso mover, digamos, esse pontinho aqui até o pontinho lá para deixar ele alinhado. Pronto, tem uma lista das marcas do desenho. A edição do símbolo de corte, que aparece aqui nesse corte A, agora ela ficou mais simples. Normalmente a gente clicava em cima dele, ele cria esses pontos onde a gente pode editar. Agora não precisa mais usar esses pontos, você pode simplesmente botar o cursor em cima da seta e mover, ele move com a letra junto, você coloca onde você quiser, ele né, solta, ele alinha o outro lado para manter coerente. Você pode mudar só o texto. Então, ok, eu quero mais para cá. Então, se eu mexer agora a seta, ele vai mexer essa posição relativa do texto igual estava anteriormente. Então, essa é uma característica que os usuários pediam que dá uma produtividade maior para ajustar a indicação de corte. O símbolo de detalhe, quando você escolhe uma área para detalhar, né, e cria aqui, nesse caso, o detalhe C, agora é possível você pegar esse nome do detalhe e reposicionar onde você quiser, basta arrastar com o mouse. Antes não tinha isso e muitas vezes o nome ficava sobreposto ao desenho, como está aqui, ó. Agora você consegue acertar isso rapidamente. Vamos mostrar os comandos novos de solda. Então, primeiro eu vou inserir uma solda genérica aqui. Deixa eu ligar o Nier aqui. Vou pôr uma solda nesse ponto aqui. Ok. Vou editar ela. Ela não é uma solda de campo e também não é um... Ok. Então, agora eu quero criar novas flechas aqui, né? Então eu coloco, por exemplo, outro ponto aqui, ele cria os dois. Vamos colocar mais uma de forma errada aqui
para eu poder apagar. Então, se essa aqui não eu coloquei errado, eu mando excluir, ele tira. E quando eu clico nessa linha de solda, agora ele coloca um ponto de edição aqui, ó, de quebra novo, que eu arrasto ele aqui e consigo, eu posso mexer esse para cá, né? E posso nesses pontos aqui dizer exatamente como eu quero, né? Quebrar essas linhas de solda aqui para poder indicar de forma melhor. Aqui não ficou muito bom, mas ficou claro para vocês como que você consegue editar isso aqui e deixar as setas na inclinação que você quiser. Também é possível você mudar essas setas aqui para cheia, que antes não tinha, modifica, ok? Então esses são os comandos de solda novos.